Agora eu vou mudar, agora eu quero ir de verde. Sim, mas aí para onde que essas pessoas vão, Gigi? Essas pessoas que cultuam esses demônios, essas entidades, essas divindades, depois que elas morrem? Se elas Primeiro, se a cultuam gente for levar em consideração que a pessoa ela realmente fez todo um estudo e todo o preparo para realmente entrar em contato com uma entidade que não é do plano físico, ela conseguiu modificar a frequência energética dela, a vibração energética dela, para que ela realmente consiga não só ver entidades do outro lado, como também conseguir sobreviver do outro lado e conhecer esses lugares. É onde entra, inclusive, as projeções astrais que o nego faz e tal, e o caralho é 4, conseguem ver os outros planos, como os kardecistas fazem pro umbral. Não, Entendeu? peraí, você tocou em vários pontos aí, calma, vamos por partes como o Jack Stripador. Como diria um leão, vamos por partes. Sim. A questão da projeção astral, que é a pessoa vislumbrar um outro plano além do físico para Perepanduro. Tá, ok, show, beleza. Mas existem tantos planos, existem tantos, digamos assim, mundos. E você citou aí da pessoa prestar o culto e sofrer aí, na verdade, uma modificação alquímica do espírito dela, que aí ela, depois que desencarnar, o espírito dela modificado vai fazer parte daquilo. A gente entra até numa questão por exemplo, da necromancia também, né? Você sofreu um processo alquímico do qual você vai evoluir, digamos assim, embora o pessoal da árvore da vida, o pessoal da direita, o pessoal de dizer não veja isso como evolução, e sim uma involução, uma Retrocesso. enfim, retrocesso. Você acredita nessa questão de retrocesso com relação a você evoluir de um outro lado? Cara, depende muito do ponto de vista que o cara tá vendo. Por exemplo, você citou a árvore da vida, né? Cabala, judaísmo, né? E coisas do tipo. De acordo com os judeus, você tem que evoluir para atingir Deus, e Deus é a porra toda. Sim, aí você se dissolve e faz parte do todo. E faz parte do todo e continua tentando fazer isso várias e várias e várias vezes durante toda a eternidade. Você nunca vai se tornar Deus. Você nunca vai virar Deus no final. Você só faz parte dele, vai chegar a um dado momento que a sua individualidade não existe mais. Exatamente. Entendeu? Então, de acordo com a galera que curte Cabala e tal, a árvore da vida, é assim que eles seguem. Entendeu? De acordo com o budismo também, entra nessa questão do Zen, onde você tem que abrir mão da sua individualidade, porém você tem que aproveitá-la durante o tempo que você está vivo. Uhum. Você tem que saber o que é ser você para aprender a deixar de ser você. Sim. Então se tornar uno com o universo. Sim. Ou seja, no final, a grande história é, no final você morre. Você morre e deixa de existir. A graça é essa. Você sempre tem que deixar de existir como você é. Se você está trabalhando com demônios e você está chamando bicho porque você quer realizar os seus maiores feitos no plano físico, tu tá muito longe da evolução. Totalmente longe. Você cagou para todo tipo de evolução. Exato. Sim. O que que tu quer? Tu quer mandar bem. E foda-se. Entendeu? E você é tão absurdamente egoísta e não evoluído que mesmo depois de morrer, tu quer continuar existindo da forma que você lembra. Sim, sim, você de fazer... Exatamente. Ao ponto de você fazer vestibular de defunto pra saber como é que vai ser quando tu morrer, pra quando tu morrer tu lembrar como é que era. Maravilhoso. Entendeu? Então, tipo, quando você fala de um cara que vai trabalhar com um demônio para fazer pacto, para visitar inferno, para visitar o céu, para visitar o umbral e o caralho 4, ele é um cara que ele tá totalmente prendido ao corpo físico e à psique dele. Ele é um cara que não tem evolução nenhuma espiritual. A verdade é essa. Não, ele pode mandar bem pra caralho.
Não, mas a gente está indo pelo raso. A gente está indo por pessoas que estão presas a questões do mundo físico. Sim. Pessoal, ele não quer abrir mão dele. Que é o Sim, que na árvore da vida a gente tem mas o ego, ele não... é chamada da AF, é o abismo. Isso, mas o ego... Antes de você atingir Deus, você tem o da AF, que é quando você tem que se perguntar: e aí, eu vou deixar de existir? E quase todo mundo pula nela e se fode. Entendeu? Sim, mas quando você quer o seu ego ali firme e fortalecido, você vai fazer todo um trabalho que é oposto a essa questão da árvore da vida, porque a árvore da vida é questão de dissolução do seu ego. Você vai na árvore da vida, você vai abrir mão de necessidades humanas até. Você vai abrir mão do eu. Sim. É tipo, olha só, eu e nada é a mesma coisa. Porque eu, na verdade, sou tudo. Olha. Mas por que diabos você abriria a mão do seu eu? Porque você, se deixar de ser eu vou me tornar algo maior e eterno. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você consegue se imaginar não existindo? Nem fudendo, mano. É por isso que eu trabalho com demônio, porra. É por isso que eu faço pacto. É por isso que eu estudo demonologia, demonolatria, porra toda. Que, mano, na real, eu não quero deixar de ser eu não, parceiro. Sim, sacou? Mas esse é o caminho. Pode ser que fique tudo preto depois, e aí? Mas esse é o caminho. Porque a gente tem a questão do momento de desprendimento, né, na morte, que é uma ruptura muito intensa. É um momento, assim, de arranque, sabe? O seu espírito tá... Até por isso o nome é desprendimento, né? Arrebatamento. Arrebatamento não, é desprendimento. Nunca é bonito, é sempre tipo arranca. É tipo, ninguém sai tipo, sai com asinhas bonitinhas Red Bull, porra nenhuma. É tipo, mano, essa merda vai acabar e, mano, tu vai deixar de existir. E, mano, eu acredito sinceramente que, tipo, muita gente fica a vida toda, né, se preparando pra morrer direito. Uhum, morrer direito. Morrer direito. É morrer e nem perceber que perdeu alguma coisa. Quando você fala que é o que as pessoas chamam de caminho da mão esquerda, que seria o cara que, mano, ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão do que ele fez, do que ele pode fazer e do que, tipo, tudo que aconteceu. No plano físico. Exatamente. E não só no plano físico. Muitas pessoas da mão esquerda querem morrer e continuar lá. Mas, Cidinho, uma pessoa que está presa a só feitos do plano físico é uma pessoa que, quando chega lá do outro lado, vai estar meio perdida, não? E é por isso que boa parte deles começam a estudar uma forma de continuar fazendo os feitos deles do outro lado. Sim, talvez. E aí vem a projeção, a porra toda. O cara, ele quer, tipo, apagar a luz aqui e acender a luz lá. Entendeu? Uhum. Porque, de acordo com vários relatos de várias religiões, a gente sabe que algumas pessoas morrem aqui e vão sofrer do lado de lá. Sim. E aí a gente tem espíritos sofredores, a gente tem uma porrada de relatos de pessoas que ficam lá chorando, e algumas pessoas que inclusive ficam presas aqui, mas fora do corpo físico, sacou? E viram uma espécie de fantasma. Sim. Entendeu? E aí ficam assombrando lugares e o caralho quatro. O cara que trabalha com demônio, o cara que faz pacto, o cara que tá tentando mudar a realidade o tempo todo, mano, ele quer morrer do lado. Ele quer ser alguma outra coisa do lado, parceiro. Exatamente. Ele não quer, tipo, ir pra lá na primeira série. Ele quer já chegar lá com mestrado. Exatamente. Aí que a gente entra no fundamento dessa live. Agora, finalmente, a gente vai entrar no fundamento dessa live. O contato com essas entidades, com essas divindades, com esses seres, não é meramente para você suprir as suas necessidades no plano físico. É simplesmente para você absorver aquele conhecimento, sofrer uma alquimia ali na sua alma, para que quando você chegar do outro lado, você esteja bem. Eu não diria que bem seria a palavra, mas que você esteja ciente de que você morreu. Consciente. Não, só ciente, mesmo. Mas quando acontece essa questão do desprendimento,
quando acontece essa questão da ruptura do espírito do corpo, da matéria, geralmente o espírito ele é algo tão intenso e tão doloroso que ele chega a perder a consciência e ele perde até a própria identidade, ele fica meio perdido ali. Então, se você tem essas práticas de cultuar essas divindades ligadas à morte, ligadas à necromancia, quando você tem essas projeções astrais de conhecer como é lá do outro lado, quando isso acontece, você fica, de certa forma, são. Você consegue manter ali o seu eu, a sua identidade, o seu ego. Falou tudo, o ego. Exatamente. Que é basicamente isso, nada mais é do que o ego. Sim, mas o medo de morrer nada mais é do que ego. Mas você precisa do seu ego. O seu ego, ele é uma parte importante da sua psique. Não dá para tirar uma parte quase toda a linha. De acordo com quase toda a linha filosófica, o ego é a doença do homem. Não é a doença do homem, porque ele é uma parte linhas filosóficas, não tô falando que tu tá errada. Tô falando que um monte de filósofos falaram isso antes da gente. Mas isso foi ignorância. Mas isso foi ignorância, onde já se viu você ignorar quem você é, a forma que você se apresenta no mundo, a forma que você se identifica, é a sua âncora. Mas é exatamente o que as religiões dizem, que você vai deixar de existir para você virar uno com o universo. E sumir. Não, mas isso aí é a direita, né? Isso aí é a direita. Não, isso não é direita. Quase qualquer religião que acredita em evolução espiritual. A evolução espiritual nada mais é do que você deixar de ser humano. Tá, mas você vai deixar de ser humano trilhando o caminho da mão esquerda a partir do momento que você decide se autodefecar. Autodefecar? Vai se fuder, gente, porra. É aquela questão, cara. Tem 3 linhas que são muito interessantes quando a gente fala de ocultismo. A gente tem a linha filosófica, a gente tem a linha prática e a gente tem a linha social. Sacou? A linha filosófica aceita muito o Zen, que é o fato de, porra, cara, olha só, você viveu o tempo que você tinha que viver, você aprendeu o que você tinha que aprender, e aí quando você morrer, você vai se tornar uno com o universo, e o universo continua sem você, porque você nada mais é do que uma pequena partícula de um grande universo. E aí você continua na roda de samsara. Essa é a linha filosófica. Sim. A gente tem a linha social. A linha social eu vou aprender ocultismo para melhorar a minha vida o máximo que eu puder, para que eu tenha uma vivência boa e que eu possa aproveitar todas as coisas boas que a vida pode me trazer. Nem que eu tenha que chamar um demônio para comprar minha Mercedes. Sim. Eu quero viver bem. Foda-se. É o que mais acontece. E a gente tem a linha prática do ocultista que realmente fez a porra toda. E foi pro inferno e viu nego fudido, foi pro umbral e viu gente fudida. Sacou? Viu um monte de gente religiosa, a tarja preta colada na cabeça, totalmente fodida, mas tá amando Deus, sacou? E muita gente que tá ali orando e tu olha e fala, mano, essa pessoa não tem futuro nenhum na vida e só vai sofrer. Sim. Esse é o ocultismo prático. E hoje em dia, essa linha tá muito, muito, muito pequena. As pessoas não têm praticado ocultismo mesmo. As pessoas estão simplesmente gostando da linha filosófica, gostando da linha social. As pessoas não estão acessando o outro lado, Gigi. As pessoas não estão acessando o outro lado. Não estão. Não estão se conectando com os deuses, com os demônios, com a divindade, Pará, Peri, Panduro. Não estão. Não estão. Ou seja, elas vão ficar ou nessa primeira configuração que você colocou, ou no máximo do máximo nessa segunda. É porque hoje em dia você parecer que tem como é que eu posso dizer, uma fala que é socialmente aceita é melhor do que você falar a verdade.
Então, por exemplo, você chegar e falar, eu sou egoísta, eu não quero morrer, e quando eu morrer eu quero voltar pra puxar o pé das pessoas, e se pá, eu quero voltar como um anjo, ou como um demônio, ou como uma fada, qualquer merda. Se tu falar isso, você vai ser demonizado. As pessoas vão olhar pra você e falar que você tá fazendo merda e que o que você tá fazendo errado. Eu não vejo você querendo virar fada, não. Não sei. Tô na dúvida. Fada não é muito a minha praia, não, mas quem sabe, né? Se eu só souber como fazer isso, mano, eu vou voltar que nem a Sininho. Foda-se. Com os peitinhos, com o negocinho assim, todo sensual. Ela usava um vestido sexy. Um vestido dela. Um vestido sexy, verdade. Aquilo não era nem pra criança. Então. Mas o que eu vejo realmente de pessoas que estão praticando e que estão se esforçando loucamente, primeiro que elas não ligam para a opinião dos outros, o que é muito interessante. Isso é ótimo. Então, assim, eu fiz um vídeo uma vez, só dá um pause aí rapidinho no seu raciocínio. Eu fiz um vídeo uma vez explicando a opinião dos outros importa. Importa como um termômetro, tá? Não é para você tomar como verdade a opinião do outro, mas sim usar como um termômetro. Só. Acabou? Ah, tá. Tipo, cara, a opinião dos outros é foda, porque o que acontece? Todo mundo tem a sua própria vivência. Isso é. Entendeu? E é uma coisa que é interessante que até o Zen fala isso. Toda pessoa, ela vê o mundo de uma forma única. Sim. E é exatamente por que o ser humano é tão incrível. Pelo fato de que ele é o único, e ele é o único cara que vai conseguir enxergar o universo da forma que ele enxerga. Sim. Entendeu? Então, tipo, quando alguém vem e dá uma opinião sobre alguma coisa tão profunda quanto o que eu vou fazer depois de morrer, eu quero mais que se foda. Entendeu? Uhum. Porque, tipo, ele pode estar feliz, ele pode estar satisfeito. E ele pode até acreditar e falar, pô, mas ó, olha a vida que você tem, você pode estar satisfeito também, pô, fica satisfeito também. Tenta chegar pra alguém e falar isso. Seja satisfeito também, pô, olha só como a tua vida é legal. Mano, e o cara tá ali, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Entendeu? E mas ele o quer mais de estudo... quê? Ele quer mais de quê? Ele quer não deixar de existir. Tá, mas ele não quer deixar de existir onde? Aqui ou lá? Aqui não, porque a gente sabe que o nosso corpo não aguenta. Mas na realidade que ele conhece como realidade. Então, porque, então a realidade dele é limitada, né? Sim. Porque, como eu disse, de acordo com religiões, etc., do caralho 4, você vai se encontrar a Deus, você vai continuar existindo, mas você vai deixar de ser você. Mas você ainda vai continuar existindo. E, tipo, é o que eles querem. Eles querem voltar a Deus, continuar existindo, mas sem ser eles. Entendeu? Sim. Mas, porra, deixar de ser eu deve ser uma merda. Mas eu acho que essa pessoa vai cair num limbo aí muito esquisito, né? E aí é onde entra a questão que tu falou, pô, mas tem tantos planos, tem tantos infernos, tantos céus e o caralho. Sim. Pô, eu vou deixar de existir? Eu não acredito nisso. Olha, aqui é o plano mais denso. O plano material é o plano mais denso. Tanto que se a gente pegar com a física clássica, a gente consegue identificar isso, que aqui é o plano mais denso. Porque existe energia escura e matéria ordinária. A matéria ordinária, ela é, digamos assim, acho que 75% e 5% é matéria escura e não sei quanto por cento energia ordinária. Que os físicos ainda não conseguem nomear, não identificaram ainda a tal energia escura. Que a energia escura, ela faz a questão da expansão do universo, desde o Big Bang. Mas, passando isso para um plano espiritual, a gente pode, sim, como a gente pegou o conceito, né, de energia para poder identificar a energia espiritual com a energia física, claro que é uma coisa completamente diferente. Não é a mesma coisa, né, que a energia elétrica.
As pessoas têm que entender isso. Mas a palavra energia, a gente pegou emprestado da física clássica. Muitos termos a gente pega da energia da física clássica, mas não significa porque aquilo. é o que a gente tem pra janta. Isso, exatamente, senão a gente morre de fome. É o que eu falo, que tanto a questão da vibração, a gente fala muito que tipo, você vai vibrar, certo? Em uma frequência diferente. Isso vem o quê? Isso vem da questão dos átomos e de como eles vibram e como alguma coisa que vibra de forma diferente não pode ser observada pelos olhos humanos, sacou? Sim. Então, por conta disso, muita gente acredita que todos os planos astrais, etc, do caralho 4, todos eles estão no mesmo lugar, porém vibrando de forma diferente, e a gente está passando todo dia por eles, só que eles estão vibrando de forma diferente e a gente não encosta, não enxerga. É a física isso, entendeu? E aí eles, inclusive no Japão, né? Vamos voltar ao Japão. Eles acreditam que o planeta Terra em si, ele engloba todos os planos espirituais que eles enxergam, sacou? Estão todos no plano físico. E mas aqui é o mais denso. Aqui é a condensação de tudo. Exato. Pra gente é denso porque a gente vibra na mesma frequência desse plano. Porém, sim, os outros planos vibram de outra forma e são enxergados de outra forma. Entendeu? Assim como um exemplo do umbral, por exemplo. Eles falam que o umbral é um plano que ele vibra da forma mais similar ao nosso plano físico. Por conta disso, alterações que são feitas no plano físico afetam o umbral. E as pessoas que vão para o umbral e voltam, elas sempre falam que o umbral ele é parecido com o plano físico, mas diferente. Não, mas elas não falam no umbral, elas estavam num plano astral, né? O umbral é um plano astral. Sim. O umbral é um plano astral que está vibrando de forma diferente, assim como o Éden, assim como a cidade de prata dos anos, assim como todos os outros planos que já foram visitados, seja por Castanheira, seja por esse povo maluco, eles só estão vibrando de forma diferente, mas no mesmo lugar. Entendeu? Sim. E quando você morre, você nada mais deixa de ser um corpo físico vibrando de forma física para se tornar um corpo espiritual vibrando de forma espiritual. Quando você faz uma projeção astral, o que você faz é isso. Você vibra a sua consciência numa vibração astral para visitar os outros lugares e aí por aí vai. Sim, entendeu? Lembra que lá no bar que a gente estava lá no Meia, que eu falei para você a diferença de projeção astral para projeção mental. E aí você ficou, não, mas tudo é projeção astral. Não, existe diferença numa projeção mental para uma projeção astral. Aí a gente entra no conceito dos 3 corpos, onde você tem o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental. Sacou? E aí, mano, aí a gente vai ter papo pra até depois de amanhã. Sacou? Que a gente começou com o demônio, a gente já tá falando de plano agora. Sim, sim. Mas essa questão dos planos também se aplica ao culto que você presta e a conexão que você quer estabelecer com aquele demônio, com aquela divindade também. E se você pensar num conceito simples, de que na verdade um demônio, vamos colocar assim, ele nada mais é do que um habitante de um outro plano que está vibrando de forma diferente, por isso a gente não enxerga, e a gente faz todos esses cultos, batendo a tabaco, acendendo incenso, fazendo cântico, fazendo mantra, para que a gente, não ele se manifeste, mas para que a gente consiga enxergá-lo. Sim. Entendeu? E até por conta disso, essas entidades, elas vêm nos locais preparados para que elas possam aparecer. Não porque a gente está mudando a vibração dela, mas porque a gente está mudando a nossa vibração para que a gente possa enxergar ela. Naquele templo, naquele terreiro, a gente que tem que entrar na vibração deles para se conectar com eles. Exatamente. E aí, quando a gente entra em contato com eles, a gente só faz merda. Porque... Não, peraí, a gente só faz merda? Não, peraí. Não, peraí, calma. Cara, me mostra um cara que invocou um demônio pra trazer paz mundial. Nunca vi. Não! Depende do seu objetivo de vida. Porque se você entrar em contato com uma divindade que está em outro plano, para você pedir algo que é correspondente a esse plano somente,
Eu acho Você muita foi, né? futilidade. Eu invoquei Eu acho muito. Lúcifer pra pedir emprego. Eu Eu acho ouvi nego futilidade. falando isso, Eu parceiro. acho Pelo amor de futilidade. Deus, só pode estar de sacanagem. Virginia, eu acho futilidade você pedir coisas para um ser que está em outro plano, não Mas físico. aí a gente entra no conceito histórico do Salomão. Quando ele teve contato com uma divindade, o que é que ele pediu? Sabedoria. Achei ótimo. E aí já sabemos que o Salomão foi rei, e o caralho é quatro, teve um templo foda, e aí trouxe 72 demônios, e botou todo mundo pra trabalhar na obra, e aí por aí vai. Sacou? Não, mas aí Porque também essa é a teve muita questão. fantasia no meio. Aí teve muita fantasia no meio, até porque o nome dele nem era É uma Salomão. mitologia, é uma mitologia. Sim. O rei deles tem que ser um rei fodão, porra. Sim, Entendeu? claro. Eles criaram um rei fodão. Sim, isso vende até hoje, né? As clavículas de Salomão. Porra, ou se vende, e virou moda. E sabemos que virou moda. Sim. E foi o conceito que eu te falei, da demonolatria. Demonolatria nada mais é do que chupinhado de clavícula de Salomão. Mas Entendeu? você acha, Virgínia, que é correto você pedir a um demônio para atender às suas necessidades do plano físico? Essa que é a grande questão. Todo mundo imagina que, tipo, vou chamar um demônio. Não, mas todo demônio é fodão. Sacou? As pessoas, elas tendem a categorizar demônios. Então, por exemplo, se tu chega e fala, eu chamei Lúcifer, né? Caralho, Lúcifer é fodão. Aí o cara fala, eu chamei Boone. Boone é merdinha. O Boone tu pode pedir pra passar no vestibular. O Lúcifer não. O Lúcifer tu tem que pedir algo grande. Entendeu? As pessoas, por conta desses catálogos Pokémon tem que pegar demônios, elas começaram a categorizar os demônios e falar, olha só, esse aqui é maior, esse aqui é menor. E aí veio a Goetia luciferiana que banalizou a porra toda. Como eu disse, vou chamar Lúcifer. A Goécia luciferiana, o que aconteceu? Tem a Goécia, que usa o nome de Jeová, sei lá o que, né? Pra poder... Tem... Entendeu? Oi? Tem o Crowley no meio da tradicional. É o Tritêmios, é o Crowley, é o Clavículas, é o Lemegeton. Não, eu não gosto desse homem, não. Mas, essa é a Goétia tradicional. A Goétia luciferiana, eles entenderam o seguinte: bom, a gente é luciferiano, então a gente não pode usar o nome de Jeová, a gente não pode usar uma coisa para subjugar os dados, etc. Vamos dançar Kumbaya com as entidades. Isso. É isso que eles definiram. E aí é onde nasce a demonolatria. É quando você tem um demônio, você sabe que é um demônio, tá num catálogo que é um demônio, mas ao invés de você encará-lo como um demônio, você encara ele como um ídolo que vai ser seu amiguinho pra jogar Yu-Gi-Oh! Amiguinho jamais. Amiguinho jamais. Porque ele tu tem que ver. Não tá vivendo como você, ele não tem uma experiência como você, ele não entende como você. Como que você Na Goétia luciferiana Como que você vai fazer um pedido para uma divindade que não entende as necessidades humanas? Você vai pedir uma necessidade humana para uma entidade que não entende uma necessidade humana? Porque, teoricamente, nas traduções e nos livros que falam sobre aquela entidade ela serve para isso. Eu sei, eu não gosto de Goétia luciferiana e eles não gostam de mim. E olha que a Goétia luciferiana nem é a pior ainda, temos piores depois. Temos a Pecoque, a mental. Não. A Goécia é mental. Não, para. Pois é, entendeu? Se quiser piorar, dá pra piorar muito. Mas isso tudo é o quê? Preguiça. As pessoas simplesmente tiveram preguiça de fazer os rituais como eles deveriam ser feitos. Elas tiveram medo dos resultados que poderiam vir. Porque imagina, você fazer um ritual e vai demorar 3, 4 anos e no final dá em nada. Hoje em dia as pessoas não querem isso. Elas querem fazer um ritual todo dia para invocar um demônio e ele vai vir. Então, por conta disso, a Goétia virou Poké-Goétia, que é Pokémon da Goétia. O cara, ele quer invocar os 72 demônios em uma semana. Mas peraí, olha só, a gente tem que levar em consideração uma coisa. A gente tem aqui 3 planos físicos e um de tempo, que compete ao plano físico.
essas entidades, essas divindades, essas forças, etc e tal, elas estão fora dessa concepção de espaço-tempo. Então, a pessoa que quer um resultado para ontem, às vezes acontece. Para ontem. Acontece. Exatamente pelo fato de que essas entidades não estão presas à concepção de tempo e espaço que o corpo humano está. O corpo humano. A mente humana não necessariamente precisa ficar presa. Por conta disso a gente tem clarividentes, por isso a gente tem pessoas que veem o futuro, por isso a gente tem pessoas que vêm fora do espaço que ela tem chegado. Mas a gente conversou daquele negócio do três tapas lá, eu expliquei pra você da questão do clarividente, ele não vê só o futuro, ele vê o passado. Exato, porque... E é a coisa mais importante, sabia, na vida da pessoa? Que digerir o que aconteceu no passado. O conceito de tempo linear. Sim. O conceito de tempo linear é totalmente físico. O corpo físico, ele só vê o tempo vindo na direção dele e passando para trás dele. Mas a mente da pessoa não, tá? A mente da pessoa ela está condicionada a outro tempo, além do plano físico. Exatamente. E por conta disso... Tem muita gente que está presa ao passado. Tem muita gente que está reverberando na vida dela só o passado. E por isso que tudo acontece igual. Mas você tem que entender que o ser humano, ele nasce, cresce e morre sendo doutrinado a ficar olhando o tempo de uma única forma. Sim. Se você vê de outra forma, você é maluco. Mas aí se você vê de outra forma, você já vê fora do plano físico. Sim, mas você é o doidinho da família. Entendeu? Exatamente. Se você é o cara que vê futuro, passado, tu é doido. Entendeu? E é por conta disso que, atualmente, principalmente com essa onda maluca que rolou de tarô e essas coisas todas, as pessoas estão abrindo mais a mente para esse conceito de que elas podem enxergar o tempo de forma diferente. E isso é o básico do básico de qualquer entidade. Qualquer pessoa que já evocou uma entidade sabe que elas estão cagando para nossa concepção de tempo. Sim. Entendeu? Sim. Elas vêm e falam: olha só, oi, tudo bem? Amanhã você vai fazer tal coisa. Você entender que as divindades, as entidades que estão fora deste plano físico, elas não estão condicionadas às leis da física clássica. Exatamente, e é onde entra a grande questão. Para um ser humano que quer realmente trabalhar com entidades, ele tem que fazer tantos rituais, tantas preparações. Por quê? Porque quando ele entrar em contato com essas entidades, a mente dele vai explodir. Física clássica, gente. A pessoa tem que entender de física clássica, por favor. Também. Por favor. Também. Isso que eu tô falando, a mente dele vai explodir. Não precisa ter passado em 10 no ensino médio com física, mas pelo menos conhecimentos gerais. Pelo menos isso. Bom, é você julgando metade dos brasileiros falando que eles são burros. Entendeu? Mas pelo menos isso. Porque na minha época, a gente estudava biologia, a gente estudava física, a gente estudava química. Isso porque a gente queria aprender o ocultismo. Química, Gigi, química. Tem gente que faz um ritual, aí alguma coisa extraordinária acontece. Mas tem meu Deus, não me fala. Química. Olha só, o fogo mudou de cor, é um demônio. Não, mano, é que tu botou fósforo ali no bagulho, pô. Olha só, a fumaça tá diferente. Mano, é porque esse incenso tava molhado, então ele tá fazendo uma fumaça. Não queimou! Entendeu? E tem que entender desse plano aqui primeiro. Mas tem que entender disso aqui primeiro. Exato, é o conceito que lá na Imperium a gente prega muito. Porque na Imperium, quando a galera vem viajando, eu vou lá e corto. Eu escrevi pra Imperium. Eu escrevi foi o quê? 2019. Não faz tanto tempo não, faz menos. Deve ter sido 2021 por aí. Não, entendeu? A Isabel não tinha nascido não, foi em 2019. Antes da pandemia. Aí quando a galera começa a viajar, eu vou lá e corto. Eu falo, menos, rapaz. Sim, pega por o favor. livro de física, tu vai entender o que tá acontecendo.
Pega um livro de Isso. química, tu vai entender. Ah, não, mas é um demônio. Não, não é um demônio, cara. Relaxa, isso é normal. Acontece. Sim, Entendeu? sim. Porque, Sim. ao contrário do que era antigamente, ocultismo, antigamente, era coisa pra gente rica. Era pra quem ia pra Sim. faculdade, entendeu? Era pra Porque galera a gente estudada. tem Tanto uma que eles divisão, né? viajavam e Vamos tal lá pra aprender. nessa divisão. Vamos nessa divisão, Gigi. Vamos nessa divisão Deixa ela fazer um drink. Vai falando aí. entre a magia do campo, o paganismo e Ô, saudoso paganismo. o ocultismo, as escolas gnósticas, as pessoas letradas, quem tinha acesso à literatura, à filosofia, História, história, as viagens. que sabiam ler e as pessoas que não sabiam ler. A gente tem um diferencial aí, né? Porque aqui no Brasil mesmo a gente tem essa experiência das pessoas que eram letradas e das pessoas que não eram. Por exemplo, quando as mulheres